Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no texto do Evangelho de Jesus, no relato de João, no capítulo de número 17. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo de número 17, bastante conhecido por todos nós. Evangelho de Jesus, no relato de João, capítulo 17, versos 20, 21 e 22. Vou convidar a igreja para ficar em pé, em atenção à palavra do Senhor. Fiquemos em pé. E eu quero convidar os irmãos para lermos juntos esses versos do capítulo 17 de João. Está ali? A gente lê junto. Vamos lá? Versos 20, 21 e 22. Vamos juntos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho antes visto a glória que tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Palavra do Senhor Jesus para o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos dê entendimento, em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, irmãos. Quando nós nos dispomos a pensar sobre o tema da unidade na igreja, nós já sabemos que é um tema difícil, porque mais do que em outros tempos quaisquer, nós estamos vivendo um momento de muita desunião em todos os segmentos da sociedade e até mesmo no meio da igreja do Senhor Jesus. Não é tão assim incomum quando nós vemos tanta desunião, tanta gente brigando por nada, desentendendo-se por nada. Então nós percebemos que é uma tarefa desafiadora para o coração da igreja pensar numa urgente necessidade de retomar aquilo que é uma característica do povo de Deus para vivermos neste mundo e demonstrarmos o cuidado de Deus para com a nossa vida e para com a igreja de Jesus na face da terra. Eu penso que o nosso meio presbiteriano não está fora desse contexto de muita fragmentação na igreja de Jesus. Eu tenho um primo que é pastor jubilado também, lá na cidade onde ele mora, está acontecendo uma coisa estranha. Um líder de uma determinada denominação desencontrou-se, desentendeu-se com o pastor principal. E ele então, por também ser possuidor de bens e de riqueza, resolveu sair e fundar a sua própria denominação. E aí o que está acontecendo? Esta é uma igreja, se é que eu posso chamar de igreja, onde tudo pode. Todas as pessoas que não estão satisfeitas nos seus locais de adoração são convidadas a participar desta igreja nova. E isso tem causado um problema sério para os pastores das igrejas da cidade, porque não há como nós podermos controlar as ovelhas das nossas comunidades diante de uma situação como essa, de novidade, de busca de coisas interessantes, de absorção das pessoas, de interatividade com diferentes comportamentos. E isso não é bom para o reino de Deus. Nós quebramos a unidade quando isso acontece. Então, meus irmãos, Deus deseja que o nosso coração esteja voltado para a pessoa dele, como Jesus nos ensinou nesse trecho do Evangelho de João, onde estão em união, estão em unidade a pessoa de Deus,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é no corpo de Jesus, a igreja, que nós somos convidados a demonstrar, a mostrar, a viver a unidade, ainda que nós sejamos diferentes uns dos outros. É bom que nós pensemos que unidade é diferente de uniformidade. A uniformidade é uma coisa que faz parte de muitas organizações. Vestem o mesmo uniforme, a mesma roupa. O time de futebol veste o mesmo uniforme, mas isso não significa unidade. Quando se encontra um técnico que promova a unidade, o time pode ser vencedor. E a igreja precisa experimentar isso de diferentes modos, com as diferenças pessoais de cada um de nós, com os talentos pessoais que Deus deu a cada um de nós, mas sobretudo na busca e no viver da unidade que o Espírito Santo promove no meio da igreja com os dons sobrenaturais. Eu quero lembrar aqui nesta noite, meus irmãos, que a unidade precisa ser preservada, ela precisa ser buscada. Nós não podemos abandonar a unidade, ela precisa fazer parte dos interesses do meu coração, rendido a Jesus, para que eu não seja um instrumento de quebra desta unidade, promovendo discórdia, promovendo manipulação de pessoas, que às vezes interferem diretamente na concretização do desejo do Senhor Jesus Cristo, de que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, na vivência da unidade em toda a plenitude. Isso é importante. Então, por que é importante a unidade? Porque nós precisamos preservá-la, porque nós precisamos buscá-la, porque nós precisamos cuidar dela, para que ela faça parte da nossa vida em todo momento. Primeiro, porque a unidade é força. A unidade é força. Conta-se, é uma história que é de domínio público, que um pai, antes de morrer, ele chamou os seus filhos, vários filhos ao redor da sua cama, e ele entregou uma varinha na mão de cada um deles, e pediu: quebre a sua vara. Todos quebraram com facilidade a varinha. Aí ele disse: juntem as varinhas. E todos juntaram aquelas varinhas quebradas, e todas as partes quebradas, e o pai então disse: quebre o feixe. E eles perceberam que não era possível quebrar o feixe de varas, outrora uma, agora quebrada e agora juntada, não é possível quebrar. O pai então disse para aqueles filhos: enquanto vocês estiverem unidos como este feixe, vocês serão fortes, mas quando se dividirem, vocês se tornarão enfraquecidos. E essa é uma lição que às vezes nós esquecemos. Quando o Senhor Jesus foi acusado pelos fariseus de que ele era portador do espírito demoníaco, que ele agia em nome de Belzebu, Jesus estava ensinando para eles uma coisa interessante: isso não é possível, vocês estão equivocados, uma casa dividida não prevalece sobre si mesma. Por isso, meus irmãos, uma das estratégias do inimigo é fazer com que haja divisão entre nós, e as divisões começam dentro da nossa casa. Então nós precisamos preservar a unidade da nossa casa, da nossa família, o marido com a esposa, pais e filhos, filhos e pais, para que a unidade, ainda que cada um seja diferente, ela precise ser prevalecida no nosso meio, porque a divisão enfraquece, a divisão fragiliza, a divisão destrói a força da nossa família, e ao destruir a força da família, destrói a igreja, destrói a cidade, destrói a sociedade, destrói as nações. Um dos princípios esquerdistas no mundo inteiro é destruir a unidade da família, porque eles sabem, um dos teóricos do marxismo sabia, e ele ensinou isso, de que quando você destrói a família, você descaracteriza as pessoas, e você pode facilmente
dominá-las. Por isso, o povo unido, o povo de Deus, ele pode mudar muitas realidades, sobretudo quando esse povo unido está unido em Cristo Jesus através da igreja, e nós podemos desencadear mudanças extraordinárias na vida de uma sociedade. Quando você olha o livro da história da igreja, que é o livro de Atos, nós encontramos exemplos de unidade que são notórios, de fato, para a igreja neste momento. Por exemplo, quando você olha para o primeiro capítulo de Atos, verso 14, lá está escrito assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. No quarto capítulo, verso 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E no quarto capítulo, verso 32, diz lá que a multidão dos que creram era o coração, era uma a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. O que nós podemos perceber é que havia naquela gente uma vida em comum, unidade na oração, no estudo da palavra, na comunhão, na solidariedade entre eles próprios. Então, meus irmãos, esse é o tempo para que nós retomemos a valorização da sinergia que o corpo, a igreja, produz em prol do reino de Deus, quando ela caminha em unidade. Por isso ela gera milagres, e o mundo crerá em Jesus por causa do testemunho da unidade do seu povo sobre a face da terra. Segunda coisa que nós podemos perceber da unidade é que na prática a unidade gera autonegação. Na prática ela gera autonegação. Não é fácil negar-se a favor do corpo, do reino, a favor do outro. Não é fácil. Por isso que muitos casais estão em conflito, porque não tem sido fácil, dada a direção que o mundo tem colocado dentro das nossas casas, através da televisão e agora da internet, muito mais perigosa do que a televisão. E as pessoas não pensam mais no outro, elas pensam em si próprias, e isso gera a desunião na família. Então, meus irmãos, nós precisamos estar unidos a Jesus. É Jesus que é o nosso cabeça, é Jesus que é a rocha, é Jesus que cuida da nossa vida, é Ele que é o bom pastor, é Ele que traz alimento para a nossa existência, é Ele que produz paz no nosso coração, quando nós estamos em conflitos, até mesmo no conflito da morte, como muitos têm passado nesses últimos tempos. Enquanto nós insistirmos na promoção do eu sou, do eu posso, eu sei, eu consigo, nós estamos prejudicando o nós comunitário. É interessante quando Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre o corpo, em analogia à igreja. Nós somos diferentes, mas no amor de Jesus, nós trabalhamos para que o corpo permaneça sadio. A igreja que tem suas famílias saudáveis, ela continuará saudável, porque famílias saudáveis produzem igrejas saudáveis, e a unidade é um dos melhores exemplos, porque quando a autonegação acontece no meio da família, ela também acontecerá como reflexo no âmbito da igreja, nas tratativas da igreja, na relação pastoral com o conselho, na relação do conselho com a igreja e com os ministérios da igreja. Isso sim traz vida, porque o Senhor Jesus disse uma coisa interessante: porque qualquer que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8º capítulo, verso 35. E ainda ele disse: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34.
Quando, meus irmãos, o eu individual prevalece, o corpo se empobrece e o evangelho de Cristo é desprezado e nos afastamos uns dos outros. Eu fico muito preocupado com o conselho de pastores da nossa cidade, porque parece-me que nós ainda não aprendemos a prática da autonegação como líderes da igreja do Senhor Jesus. Então, é uma manifestação do eu individual que empobrece o corpo de Cristo, que é a igreja dele aqui nesta cidade. Em terceiro lugar e último, a unidade é importante, ela acontece quando vivemos com intensidade o amor de Deus. Viver com intensidade o amor de Deus nos remete à unidade da Trindade. É a expressão do amor divino para o mundo, para nós. Se o amor de Deus flui como exemplo da sua unidade, a possibilidade desse amor ser derramado nos corações e mentes aumenta de uma maneira exponencial, quando nós compreendemos profundamente o amor de Deus. Quando nós servimos a Deus, é isso que significa, com a entrega de nossas vidas em favor de outras vidas. Esta decisão define bem o tipo de amor que motiva o nosso coração. É um amor que aproxima e encurta a distância. É um amor que é solidário com as pessoas e não se permite ser egoísta. É um amor que reparte com os outros. É um amor que não vê sentido em acumular. É um amor que perdoa quantas vezes for necessário e não admite vingança. E quando eu falo sobre isso, eu me entristeço quando eu vejo a internet ridicularizando algumas frases que foram tomadas do nosso contexto cristão e ela agora tem sido usada como sinônimo de ódio e como sinônimo de alguma coisa que custa muito caro. É o amor custa caro. Por isso que nós estamos agora tendo aumentos e mais aumentos, quando o nosso dinheiro não é suficiente. Não aprendemos a repartir, não aprendemos a olhar para o nosso próximo, e a igreja precisa ser exemplo disso na nossa cidade, no nosso país, no mundo, enfim. Lá em João, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu quero concluir essa minha palavra para a igreja nesta noite, dizendo que o princípio do amor está relacionado a uma obediência serva. Quem ama, serve. Quem ama, serve. É bom lembrar daquilo que Jesus disse: e aqueles que me servirem, o meu Pai os honrará. Quando eu entendo isso, eu sei que eu não preciso de honra das pessoas, eu sei que eu receberei a honra de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Portanto, quem ama de verdade está a serviço de Deus e está a serviço do seu próximo. A igreja precisa mostrar isso como unidade de expressão de vida comprometida com o Senhor Jesus. Isso significa que nem eu, nem você, nem nós podemos negligenciar essa verdade do amor em nossas vidas e nos ministérios, no corpo de Cristo e na sua igreja. Eu creio sinceramente que a unidade, meus irmãos, é a chave para fortalecer a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão da nossa família, a comunhão da nossa comunidade aqui neste lugar. Também eu creio que nós devemos usá-la mais vezes
de diferentes maneiras no nosso viver de cada dia, porque assim nós daremos um testemunho muito mais eficiente, muito maior, desse Deus amoroso que habita em nossas vidas. Quando nós perguntamos se alguém sabe algum texto bíblico, todos nós sabemos João 3,16. Sabe repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu pergunto aos irmãos, vocês sabem de cor 1 João 3,16? Lá está escrito assim: e nisto está o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu desejo que essa igreja continue mantendo a unidade em Cristo Jesus. Eu desejo que esta igreja, que é minha também, juntos nós expressemos uns aos outros, onde nós estivermos, aqui ou na rua, em casa, no trabalho, que tudo que nós fizermos seja reflexo do amor de Deus em Cristo, calcado, gravado no íntimo do nosso coração. Que Deus nos ajude. Amém. Amém.